Gostaria de chamar o professor doutor Marcos Aurélio Tramontim da Silva, da Universidade Federal da Fronteira Sul de Chapecó, com a palestra Manejo e Controle Integrado de Pragas. Pessoal, então, boa tarde a vocês. Eu gostaria de agradecer o convite do PERUC e também da IPAGRE por esta oportunidade, por falar sobre inseto, por falar sobre entomologia. Como foi anunciado, eu sou Marco Aurélio, sou professor atualmente da Universidade Federal da Fronteira Sul e dediquei minha vida, já trabalho com insetos há cerca de 16 anos e fiz mestrado e doutorado em entomologia e pós-doutorado também nessa área, não trabalhando somente com fruteiras, né? Trabalho com culturas anuais e já trabalhei bastante com controle químico. E a minha linha de pesquisa, atualmente, ela é mais voltada para controle biológico. Então, vamos discutir algumas coisas sobre essa temática. Bom, então, o que falar sobre controle integrado, né? Eu quero discutir alguns conceitos com vocês, porque em palestras que eu vou, em palestras que eu ministro, em locais que eu acabo participando de alguma maneira, eu vejo que alguns conceitos ainda não estão muito claros na nossa mente. A minha proposta aqui, eu pensei em alguns slides para falar com vocês. Então, a minha proposta é uma pequena introdução, principais insetos praga na cultura, tipos de controle de pragas, que eu vou ficar falando isso em cada praga, e depois eu vou dar uma visão geral de controle biológico, algumas perspectivas sobre um dos futuros do controle biológico, que é o controle microbiano, e as minhas considerações finais sobre o tema. Bom, eu já percebi que esse meu slide ele já está um pouco defasado, porque eu cheguei hoje aqui por volta das 11 horas e tinha acho que era o doutor Rogério que estava comentando sobre esses dados, né? Então, o maior produtor mundial e esse maior produtor nacional, cerca de 60 mil hectares. Né? Sendo que na região sul nós temos aí 1.336 hectares. E no nosso estado, 340. E foi um pouco mais elevado que foi falado isso na parte da manhã. É claro que essa minha fonte de 2012, 2013, e a fonte que foi citada no final da manhã também é 2013, mas com os dados mais recentes. Então, me desculpe. Bem, quando eu fui pesquisar para montar os slides para vocês, para a gente discutir um pouco, eu achei essa tabela, e ali mostrava, e aqui mostrava exatamente na região sul, né, nós produzimos, em área, nós temos mais que Rio Grande do Sul e bem menos do que Paraná. E se a gente pensar em Brasil, Bahia e Ceará têm uma alta produção de maracujá, né? Então, aí a gente precisa ter um pouco mais de expansão em relação à área plantada, à área colhida, e mais pesquisas nessa área sobre maracujazeiro. Em relação a mundo, né, nas minhas leituras e pesquisas, a gente vê aí a produção de maracujazeiro na Oceania, né, na Austrália, são bastante fortes, na região da África, na região aqui do nosso país, e também ali na região, no continente norte, né? Ou seja, nós temos maracujazeiros se desenvolvendo bem em regiões tropicais e subtropicais. Com essa relação de ter maracujazeiro em várias regiões, nós temos alguns problemas, porque daí nós começamos a hospedar insetos, né? Insetos praga. E antes de falar de inseto praga, é interessante falar o conceito de praga, né? Porque aí nós chegamos num ponto da etimologia da palavra. Então, praga é tudo que incomoda o produtor, né? Então, aí nós temos insetos, nós temos doenças, nós temos plantas daninhas que são periculosas no período em que elas estão da cultura. Então, como aqui é maracujazeiro, nós temos problemas com doenças, nós temos problemas com insetos, nós temos problemas com plantas daninhas, e tudo isso incomoda o produtor, e tudo isso faz com que o quê? Que o engenheiro agrônomo, ou técnico agrícola, ou técnica agrícola, tenha que resolver o problema. Que é o que eu falo para os meus alunos, e eu falo em todos os lugares que eu vou, que é o quê? A formação do engenheiro agrônomo é resolver o problema de produtor, é resolver o pepino, na realidade, que não é fácil quando você é extensionista, porque quando você está no campo, tudo pode acontecer, e você, às vezes, é especialista em alguns pequenos grupos, só que o que está incomodando o agricultor naquele exato momento é um outro bicho que, às vezes, você não sabe o que é.
E qual é o meu recado também, que eu falo muito isso aos meus estudantes? Se aquele inseto que você se deparou no campo, você não o conhece naquele momento, mas ele está relatado em alguma literatura, não se preocupe, porque já tem alguma coisa a respeito. Vocês comecem a se apavorar, isso eu falo para os meus alunos assim, comecem a se apavorar se vocês não souberem o inseto, começar a procurar ele na literatura e não encontrar. Aí sim vocês têm um problema sério. Porque vocês têm que resolver o problema rápido para o agricultor, no caso, aos produtores de maracujazeiro, né? E você não pode demorar muito tempo com essa resposta. Bem, eu vou falar um pouquinho, então, de Agraulis, de Anastrefa, de Diactylor breniatus, a Dione, a Olimenia e Filones. Eu até gostaria que tivesse, na nossa mesa redonda, que alguém se manifestasse com algum outro inseto praga da região, né? Eu sou daqui da região, mas atualmente estou no oeste de Santa Catarina e já passei por alguns estados do Brasil. Então, conforme nós estamos nas diversas regiões, nos nossos diversos estados, e a maravilha do nosso país é essa mesmo, de ser tão amplo, né? Conforme o local que estamos, nós temos insetos totalmente diferentes, né, atacando aquela mesma cultura. A grande pergunta é, quem trabalha com extensão em maracujazeiro, reconhece todos os insetos que estão lá? Será que quem faz assistência consegue observar que aquilo lá é uma mosca das frutas, que aquele inseto é um besouro, que aquele inseto é uma lagarta, né? Então, eu percebo em profissionais recém-formados que, às vezes, têm uma certa dificuldade. E, na minha disciplina de entomologia, eu estou apertando mais os estudantes. Cada vez mais eu aperto os estudantes para poder identificar o inseto correto. Porque você não queira dar o controle se você não sabe o inseto que é. Então, eu converso muito também sobre tipos de larva, que é uma decoreba para eles. Só que eu explico para eles, eu mostro uma forma que, pelo tipo de larva, ele sabe o tipo de comportamento de inseto que ele tem. Então, se ele chegar com uma larva do tipo escarabeiforme, é um inseto de solo. Ele já elimina qualquer tipo de inseto de parte aérea, por exemplo. E isso ajuda bastante na identificação. Neste caso aqui, então, nós temos a mosca das frutas, aqui a Agraulis, né, lagarta. Aqui nós temos também aqui a Dione, que tem um comportamento bem mais gregário. E aqui nós temos um Leptoglossus, que é um percevejo que, com certeza, quem planta maracujá, né, quem é produtor de maracujazeiro, já deve ter tido problema com algum ou até com todos esses insetos. Quando a gente pensa em controlar inseto, a gente não pode esquecer o conceito de MIP, ou as primeiras funções do engenheiro agrônomo, ou de quem está trabalhando, quem está dando assistência no local, tem que pensar o quê? Justamente o manejo integrado de pragas. Que o manejo integrado de pragas não é fazer um controle químico. O manejo integrado de pragas não é fazer um controle biológico, não é fazer um controle mecânico, físico, comportamental, por exemplo. E sim, eu utilizar todos estes controles para um único fim, que é a redução da população do inseto praga. Porque, na realidade, nós nem utilizamos muito a palavra erradicação. Nós utilizamos a diminuição daquela população. Porque daí nós temos um outro fim, e também em outras áreas do conhecimento, acredita-se que tem uma vantagem aquele inseto praga naquele mesmo local. Então, primeira coisa, identificar a praga-chave, que é aquilo que eu vinha falando para vocês. Saber que tipo de inseto que você está tendo naquele local. É uma lagarta? É um percevejo? É um ovo de uma borboleta, de uma mariposa? São ovos de um outro inseto? Isso é extremamente importante. A avaliação dos inimigos naturais também. Porque, às vezes, e isso não é mentira. Às vezes, vem alguém perguntando para mim como é que faz para controlar uma larva de joaninha no campo. Então, isso é algo de não falta de informação, mas sim, às vezes, esse tipo de oportunidade que vocês estão tendo de ver uma palestra sobre inimigos naturais, sobre formas de controle diferenciada ou controle alternativo, isso vai ajudar e muito. Os estudos de fatores climáticos, afetando a dinâmica populacional da praga, extremamente importante. E, principalmente, você o quê? Você só vai
recomendar ou receitar um tipo de controle se aquele inseto praga que está na sua propriedade, está na sua lavoura, ele chegou em nível de dano. Que daí você está no nível de controle e aí sim você, como profissional da área, precisa fazer alguma recomendação. Bom, então vamos falar um pouquinho desses insetos que incomodam aí um pouco os produtores de maracujá. Então, conhecendo a cultura e as revisões bibliográficas que fiz, essa é a principal lagarta, né, que é uma lagarta desfolhadora. Então, ela tem esse hábito gregário. Então, nessa figura aqui, vocês estão vendo várias lagartas juntas. E elas trabalham bem, né? Elas se alimentam das folhas e impedem aí que a planta faça fotossíntese e tem uma queda na sua produção. Então, ela é bastante problemática. Ela é bastante problemática, mas nós temos algumas formas de controle para esse tipo de bicho. Aqui eu coloco que o que o produtor ele se preocupa mais? Ele se preocupa mais com aquele bicho que naquele momento está causando injúria e que possivelmente pode causar um dano, né? Então, se aquela lagarta ela fez a primeira prova da folha e comeu um pedaço daquela folha, até aí não é dano. Passa a ser dano quando o produtor precisa tirar o dinheiro do bolso para pagar alguém ou algum tipo de controle para diminuir aquela população. Mas eu chamo a atenção para quê? Será que todo mundo que está dando assistência, que está acompanhando a lavoura, só está interessado em enxergar este animal aqui, nessa fase? Ou vamos deixar esta fase aqui voando tranquilamente na lavoura? Ou então, será que eu reconheço ovos dessa lagarta? Por que eu estou falando isso? Porque aqui eu tenho 3 tipos de ovos. Parece uma coisa boba. Ovos de inseto, professor. O que você está querendo falar com isso? Eu estou querendo dizer que aqui eu tenho ovos de diferentes insetos. E uma das formas de manejo em pomares de maracujá é você sair catando ovos nas folhas e macerando isso. E isso é um controle mecânico, faz parte do manejo integrado, né? E ele é muito fácil de ser realizado. Só que o meu medo é o quê? E se você estiver macerando ovos de insetos que não eram para macerar? Porque quando você está dando um treinamento para alguém na propriedade, no pomar, você vai falar assim, vamos fazer um controle mecânico, vamos macerar ovos, mas tudo o que você vê de ovo, você macera, ok? Ok. Então, você está macerando também ovos de joaninha e ovos de um percevejo, que é um percevejo predador, né? Ele pertence à família Pentatômide, e essa família ela é reconhecida por ter vários insetos que são fitófagos e são prejudiciais à cultura. Entretanto, nós temos uma subfamília dentro de Pentatômide, que é a Zopini, que ela é do bem, né? Ela é boazinha. E se você, às vezes, não reconhece ovos desses insetos, você vai lá e macera isso. E você está atrapalhando o controle biológico, ou o controle biológico natural, que é o que estaria acontecendo naquele local. Então, senhores e senhoritas, é extremamente importante você reconhecer todas as fases do inseto praga e do inseto inimigo natural que você trabalha. Para quê? Para evitar esse tipo de acontecimento no campo. Tudo que você vê de ovo, você vai macerar, nem tudo. Porque, às vezes, você pode ter inseto que logo vai gerar o quê? Uma joaninha, neste caso, que eu nem vou falar de pulgões aqui, porque até então, pulgões não é uma praga primária em maracujazeiro, tá? E, com certeza, ele não é uma praga primária em maracujazeiro, justamente por quê? Por causa da joaninha. Então, assim que você começa a eliminar ou diminuir a população de joaninhas no teu maracujazeiro, você vai ter um aumento significativo de pulgões. E daí tem toda uma problemática a respeito disso. Aqui nós temos a segunda principal lagarta do maracujazeiro, né? Aqui nós temos a Agraulis vanille, também uma ninfálide, bem semelhante à Dione juno, tá? Só que ela tem uma coloração diferenciada. Dá uma olhadinha melhor. E ela tem um tipo de postura diferente também. Diferente, ao contrário, se é que eu posso me referir assim, a primeira lagarta, Dione juno, ela tem uma postura agregada, ela coloca vários ovos na mesma folha, na parte abaxial da folha. Esse tipo de lagarta, ou melhor dizendo, né, este adulto aqui, também da família ninfálide, uma borboleta muito colorida,
voando para lá e para cá no pomar de vocês, fiquem espertos. Tá? Porque ela não está ali passeando, ela está ali para ovipositar e perpetuar a sua espécie. E, na realidade, o homem que considera praga tudo aquilo que atrapalha o desenvolvimento econômico da sua lavoura. Só que o inseto, pobre inseto, coitado, ele só quer comer e reproduzir. Só isso. Só que para ele fazer isso, ou quando ele faz isso, ele nos atrapalha. Ele atrapalha o produtor, aciona o engenheiro agrônomo, e ambos, né, agricultor e engenheiro agrônomo, têm que resolver o problema. Então, esse tipo de postura aqui, ó, que vocês estão vendo na gavinha do maracujazeiro, é onde vocês podem aí procurar ovos desse tipo de lagarta. Tá? Não vai ter muitos ovos próximos. Ela coloca um ovo, pum, anda mais um pouquinho, pum, outro ovo. Tá? É uma postura que chamamos de postura isolada. Bom, vou falar um pouco de controle de lagartas depois. Tá? Então, não se preocupem, a gente vai dar algumas alternativas aí para vocês, que, na realidade, eu tenho certeza, eu não estou aqui para ensinar padre a rezar missa, vocês todos sabem como controlar insetos. É por isso que eu venho trazer uma proposta de um controle alternativo, porque o controle convencional, acredito que todos vocês já saibam como fazer. Mas lagarta eu não vejo tanto problema. Este animal aqui eu vejo um maior problema para ele. Tá? Porque percevejo, que é um inseto da ordem Hemiptera, da família Coreide. Família Coreide, muito fácil de você ver isso anatomicamente, morfologicamente falando, porque ele tem uma deformação foliácea na perna posterior, na tíbia da perna posterior. Então, você reconhece família desse inseto muito facilmente. E família Coreide é uma família de inseto fitófago. Então, você não poderia confundir com uma outra família que, de repente, poderia ser da ordem Hemiptera e um inseto predador, como, por exemplo, da família Reduviidae, que eu já vi em ambientes de pomares de maracujazeiro, por exemplo. Estava lá se deliciando com uma lagarta. Então, aqui nós estamos observando uma ninfa, né, uma ninfa de Diarctos bilineatus. Essa deformação foliácea permite que os agricultores o chamem de bombachudo do maracujá, né, o bombachudo do maracujazeiro, que é mais conhecido no nome popular. E aqui tem uma visão melhor do inseto, aquele adulto. Né. Percevejos, de uma forma geral, eles se alimentam do fruto, basicamente, e com seu aparelho bucal, né, picador, sugador, modificado num rostro do tipo tetraqueta. O que é isso? Né? Ele possui 4 estiletes nesse rostro. Então, quando ele posiciona aquele rostro dele no fruto, para penetrar esse fruto e se alimentar, ele libera umas toxinas para esse fruto ao mesmo tempo. Tá? E assim ele começa a prejudicar o fruto. Então, se você quer esse fruto para comer in natura, já começa a complicar bastante, né, a tua produtividade. Temos esse outro percevejo. Tenho quase certeza que vocês aqui de Santa Catarina têm problema com esse aqui também. Esse aqui é o Limenia clavigera, também é um coreídeo. Tá? Ele não tem aquela deformação foliácea. Professor, e aquela deformação foliácea que o senhor acabou de mencionar sobre coreídeos? Mas ele tem uma tíbia posterior um pouco mais alongada. E isso, para taxônomo, ele olha isso de longe. Né? E você não somente fica por essas estruturas. Se você vai correr uma chave analítica, colocar esse bicho numa lupa e verificar características morfológicas, aí você acaba chegando nesse tipo de família. Aqui tem outro exemplo. Todos felizes, deve ser uma família feliz de percevejo, se alimentando tranquilamente. E, após isso, se tiver macho e fêmea, ocorre cópula, e assim continua o ciclo do inseto. O terceiro e último percevejo, que eu acredito que tem na propriedade de vocês, a gente pode discutir um pouco sobre isso, que é Leptoglossus gonagra, aqui também um coreídeo, e aqui a gente consegue ver muito facilmente a tíbia posterior com essa deformação, não foliácea, mas diferenciada e achatada, né? Pertencente à família Coreide. Ele também vai atacar o fruto de vocês. E eu chamo a atenção para isso de novo, tá? Para ovos. Então, se você está no controle mecânico e é um dos principais controles para percevejo que tem, sem ser o químico, é claro, mas
Quando você pensa dentro de um manejo integrado de pragas, pensando em controlar isso de uma forma alternativa, a melhor forma é realmente controle mecânico mesmo. Se você tem 1 hectare, 2 hectares, se é um pomar de agricultura familiar, você consegue fazer essa prática. Isso vai demandar do quê? Vai demandar da quantidade de pessoas que você tem disponível, da quantidade de dinheiro que você quer investir em uma mão de obra terceirizada para esse fim, porque são insetos que eles têm cerca de 1 centímetro, 1,5 centímetros, até 2 centímetros, né? E que eles são bobões, eles não têm um voo muito rápido. Então, se eu chegar nesse fruto, não tem um fruto aí, que pena, mas se eu chegar no pomar e eu olhar para um fruto e ver um monte de insetos, eu consigo coletar com a mão os bichos. Então, é uma forma que você tem de fazer esse tipo de coleta, de controle, perdão. Outra maneira de você controlar percevejo de qualquer forma no teu pomar é fazer o quê? É eliminar plantas hospedeiras entre as duas linhas do pomar. Então, não é só reconhecer inseto praga, não é só reconhecer inimigo natural, é também reconhecer planta que pode ser hospedeira de inseto, que vai te perturbar logo no teu pomar. Então, a vida do agrônomo, do agricultor, do extensionista, do técnico agrícola, ela vai mais além. Então, não é só aquele especialista em inseto, aquele especialista em doença, aquele especialista em fruteira, em poda, em planta daninha. Você tem que ter um manejo de um todo. E vocês perceberam hoje que, conforme as palestras, eu só assisti agora nessa parte da tarde e a última na parte da manhã, elas mencionam manejos que afeta de um lado e afeta do outro. Então, às vezes, o agricultor ele fica numa situação complicada. Se ele tirou toda aquela planta entre as fileiras, as linhas lá do seu pomar, você não está trabalhando num controle conservativo, de repente, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Porque será que aquela planta que você está roçando, você está aplicando o herbicida, ela não poderia ser um hospedeiro interessante para um inseto praga? E se ela é uma planta daninha, que ela é interessante para um inseto praga, será que ela também não é interessante para uma abelha, para um polinizador? Então, o nó, que eu não estou querendo dar a solução para vocês em relação a isso, eu só estou querendo provocá-los com essas informações para a gente discutir, o ponto de interrogação é esse mesmo, que no rosto de vocês devem estar pensando, o que esse professor está querendo falar com isso? E eu chamo a atenção aqui para o formato do ovo de Leptoglossus, tá? Que ele é diferente, é bem diferente. Mas, de uma forma geral, percevejo coloca ovos não pontiagudos, mas alongados, estreitos, tá? Bem diferente de um ovo de uma lagarta, bem diferente mesmo. E aqui nós temos apenas a injúria, já que estamos analisando um fruto, né? Se o produtor tivesse que pagar para alguém resolver esse problema, aí estaríamos falando de um dano. Mas, como eu conheço a área, sim, aqui foi dano. E como é que você comercializa um fruto desse, atingido por percevejo? Não tem o que fazer. Eu não sei se vocês têm problema com esse bicho. Vocês podem mandar perguntas depois, eu vou deixar meu contato também para a gente discutir sobre isso. Na literatura que eu acabei lendo para montar a palestra, eu encontrei essa broca. Tá? Eu não sei se ela ocorre aqui especificamente, mas vamos torcer que não. Né? Vamos torcer que não, por quê? Porque ela é um probleminha sério. Ela é um curculionídeo, uma família muito fácil de você identificar. Por quê? Porque ela tem um rostro também, só que na ponta desse rostro não tem estilete. Então, não é um inseto sugador, que muitas pessoas ainda falam sobre isso. E ele tem um aparelhinho bucal mastigador na ponta desse rosto, que é onde ele acaba se alimentando. Então, o Filonia passiflora, né, que é essa broca, ela ataca os ramos, qualquer idade da planta. E como é que você faz um controle para esse tipo de inseto? Pensem assim, senhores e senhoritas, se vocês têm inseto na parte aérea, que você enxerga o bicho, lagarta, percevejo, é um problema? Mas é mais fácil. Se vocês têm um inseto de raiz, complicou. Se você tem um inseto que tem esse hábito que chamamos de hábito críptico, que ele se esconde
aí nós também temos um problema. Tá? Temos um problema em relação a quê? Nós acabamos ficando num tipo de manejo, num tipo de controle quase que puramente químico. São poucas opções, principalmente de controle biológico, que eu vou falar alguns para vocês, que a gente consegue diminuir a população de broca sem ser químico, que daí você tem que utilizar um sistêmico. Esse bicho aqui, eu acho que vocês não têm problema com ele, né? Ninguém deve ter mosca nas frutas, nos pomares. Se eu fosse falar qual fruta a mosca da fruta não ataca, eu não saberia dizer. Mosca das frutas dá em todas as frutas, praticamente. Tá? Parece que mamão, parece que ela não ataca. E quando nós criávamos esse bicho em laboratório, nós criávamos em mamão. Tá? Não me perguntem por quê, porque ela se desenvolvia bem em mamão. E nós tínhamos uma grande produção de mosca das frutas em laboratório quando cultivávamos ela em mamão. Tá? Mas, pelo amor de Deus, não estávamos espalhando a mosca para mais uma cultura, para mais uma fruteira para ser afetada, não. O que ataca bastante maracujá é essa anastrefa pseudoparalela. Entretanto, nós temos bastante problema com a Anastrefa fraterculus, ou o gênero Anastrefa, de uma forma geral, aqui na região sul. Se a gente começar a subir um pouquinho, for lá para Sudeste, São Paulo, Minas, a gente já começa a ter um probleminha já com ceratites, né, Ceratites captata. Se a gente subir um pouco mais, a gente vai ter problema com mosca das frutas, com outros gêneros. Lá para cima nós temos Bactrocera, nós temos o gênero Ragoletes. Entretanto, é a mosca das frutas. O ciclo vai ser diferente no tempo, na longevidade do inseto. Agora, a injúria que ele causa, o dano que ele causa, é o mesmo. Esse é só o dano que ela causa, ou que as larvas causam. Então, vocês estão vendo aqui essas larvas se desenvolvendo dentro do fruto. Novamente, se você tem um fruto para consumo in natura, você não consegue comercializar depois que a mosca acabou afetando, está no seu pomar e a fêmea está lá trabalhando. E trabalha muito bem. Uma das formas de controle para a mosca das frutas é você colocar uma garrafa PET, fazer um furinho mais ou menos aqui no meio, tá? No meio da garrafa, colocar melaço ou suco de frutas e tem gente que coloca ainda inseticida ali. O suco de fruta vai atrair a mosca das frutas e o inseticida já vai fazer o serviço que ele sabe fazer muito bem quando a mosca cair ali dentro. Eu trabalhei já com controle comportamental para insetos. Eu trabalhava com fruteira de videira, pessegueiro, caquizeiro, moranguinho. E ali você tinha feromônio para você trabalhar e para você monitorar. E é bem isso. Você é o olho do dono que engorda a boiada. Vocês estão lá no pomar todos os dias. Vocês estão vendo a cultura de vocês se desenvolver. Então, vocês estão vendo se aquilo é uma lagarta, se tem mosca das frutas. Você vai checar isso. Tem pomares em macieira, não quero fugir do nosso tema aqui, da nossa fruteira, mas em macieira que as avaliações elas são diárias. E se você tiver meia mosca por armadilha, manda ver inseticida nisso. Né? É a forma de controle. Então, todo dia que você está lá passeando, entre aspas, porque você está fazendo o seu belo trabalho, observando o seu pomar, você está lá, está olhando as suas frutas e começa a observar a mosca das frutas lá. E aí, esse é o ponto de você começar no manejo e fazer o controle disso. Na realidade, nós temos... eu conheço alguns pesquisadores que criticam essa metodologia, a metodologia de você utilizar suco de fruta, por exemplo. Tá? Porque ele alega que pega muito mais do que uma simples mosca das frutas. E que daí nós temos produtos já, como o Bioanastrefa, que ele é um produto já mais específico, ele já vai servir realmente de monitoramento para vocês. E também, se você aumentar esse número, que geralmente é uma por hectare, uma armadilha por hectare, se for plano, se você aumentar esse número, você já está trabalhando uma forma de controle da mosca das frutas. Bom, eu não vou falar de produto químico para vocês, porque, como eu falei antes, eu não vou ensinar o padre a rezar a missa. Todos vocês sabem muito bem como fazer controle químico, né, quando é necessário. E eu volto a falar para vocês, quando o controle químico ele faz parte do manejo integrado, e ele não pode ser único, ele não pode ser sozinho. Então, primeiro você vai lá com controle mecânico, controle físico, controle comportamental, se é possível.
né? Você vai para o controle biológico, não funcionou lá, não funcionou aqui, aí sim, vamos ao controle químico, já que é a única solução. E o produtor precisa colher, afinal de contas, ele precisa comer, né, no final do mês. Então, ele precisa dar conta de controlar aquele inseto de alguma forma. Então, se vocês forem no site do Agrofit e digitarem lá inseto praga, cultura do maracujazeiro, vocês vão ter uma lista de produtos químicos registrados para a cultura, que, na realidade, essa é uma das grandes problemáticas. Será que o engenheiro agrônomo sabe utilizar um produto químico? Será que ele respeita a carência? Será que ele domina realmente, ele sabe o grupo químico do inseticida? Será que ele sabe o inseto, para qual inseto ele está recomendando controle químico? E eu estendo isso para controle biológico. Eu vou falar de um grupo de controle biológico, dentro do controle microbiano, que eu não sei se todos têm conhecimento para controle de insetos, mas também há um risco muito maior se você quer trabalhar com controle alternativo e não sabe. Por quê? Porque você vai tentar trabalhar com um controle diferente do controle convencional, né? Controle convencional, químico, todo o resto, controle alternativo. Então, você vai trabalhar com controle alternativo que você não sabe trabalhar, não vai dar certo, você vai xingar o engenheiro agrônomo, vai xingar ainda o outro produtor que tentou usar e não deu certo, e vai falar mal do controle biológico, né? Mas, na realidade, o controle biológico ele precisa ser algo mais delicado em algumas exigências, porque o controle químico você trabalha com uma molécula sintética, e o controle biológico não, você trabalha com organismos vivos. Você depende de que um organismo faça aquilo que você está querendo que ele faça. E, às vezes, nem sempre isso dá certo, isso depende de um manejo e um bom manejo no campo. E é por isso que eu venho falar para vocês de controle biológico. Que o controle biológico você pode estar utilizando para lagartas, você pode estar utilizando para mosca das frutas, né? Mas para falar de controle biológico, eu sempre gosto de conceituar, para situar a minha plateia, que aqui com certeza é extremamente heterogênea, situar naquilo que eu estou querendo falar e o que eu estou querendo conversar com vocês. Então, o que é o controle biológico? Né? O uso de inimigos naturais para regular a população da praga, ou seja, diminuir a população da praga utilizando um inseto predador, um inseto parasitoide, ou então um controle microbiano, que essa é a minha linha de pesquisa. Então, quando você fala de controle biológico, você tem tanto o controle natural quanto o aplicado. O natural é aquilo que já ocorre. Então, aquela passeadinha dos senhores e senhoritas no pomar, observando joaninha, observando um parasitoide, uma vespa, isso está acontecendo naturalmente naquele local. Não precisa se preocupar, porque a vespa está fazendo o papel dela, a joaninha está fazendo o papel dela também. Mas o controle aplicado, ele envolve o controle biológico clássico, o conservativo e o aumentativo. Então, o clássico, o que é? Eu tenho um problema com a Johnny Juno, né, uma lagarta desfoliadora e maracujazeiro. Eu vou pegar um inseto lá da Austrália, um parasitoide, trazer para cá para matar essa lagarta. Aí eu estou dentro de um controle biológico clássico. Um controle biológico conservativo é o quê? Como é que a gente faz para manter aquela joaninha no meu pomar? Como é que eu faço para manter aquela vespa predadora no meu pomar? Ou aquele parasitoide? Aí nós entramos numa área, né, que é de manter flores no meio disso tudo, manter plantas que sejam atrativas de parasitoides, plantas que eu mantenha joaninha no meu ambiente. E daí sim eu estou trabalhando num controle biológico aplicado conservativo, que foi também tema da palestra anterior da doutora Patrícia. E o controle biológico aumentativo, que é o quê? Eu reproduzo isso em laboratório, eu crio joaninha em laboratório, reproduzo e libero no campo. Eu posso fazer isso de forma inoculativa ou de uma forma inundativa. No Brasil, isso ainda é muito incipiente. Agora, Estados Unidos, Europa, isso já é muito tranquilo de você encontrar numa agropecuária, por exemplo. Me dá aí um frasco com 35 larvas de joaninha, por favor. Aí você encontra. No Brasil, esse comércio está crescendo. Tá? Então, já tem bastante locais aí trabalhando por demanda para parasitoide, para larva de joaninha e para controle microbiano, que é o que eu vou falar um pouquinho. Porque o que é o controle microbiano?
ele está dentro de um grupo de agentes entomopatogênicos. Então, a palestra posterior, a minha, é sobre o quê? Doença, correto? Doença que ataca a planta. A linha de pesquisa que eu trabalho é um micro-organismo que causa uma doença no inseto. Tá? A gente trabalha dessa forma. Então, isso a gente conceitua, né, o entomopatógeno. Então, pensando na doença, que é um processo dinâmico que afeta a fisiologia, a bioquímica do inseto praga, e isso nós temos aí a grande área de patologia de insetos, e aí sim que a gente tem aí a parte do controle microbiano. Vantagens de um controle microbiano, então, de você utilizar essa tecnologia, de você passar a experimentar essa tecnologia em pomares. Serve para pomar, serve para cultura anual, serve para qualquer tipo de cultura. Eu tenho inseto no solo? Sim. Aí eu posso utilizar controle microbiano com nematóides entomopatogênicos. Eu tenho inseto na parte aérea? Sim. Eu posso utilizar bactéria, eu posso utilizar vírus para controle desse tipo de inseto. E eu vou mostrar para vocês em vídeo, inclusive, que isso funciona. Então, vantagens, a especificidade, né, que eu tenho aí para alguns grupos, né, eu já está passando um ponto de interrogação na cabeça dos senhores e senhoritas, que, de repente, vocês podem pensar, espera aí, mas fungo entomopatogênico ele não é tão específico assim. Correto? Mas você tem um espectro de ação reduzido em relação a um controle convencional. A multiplicação, a dispersão, essa produção, efeitos secundários. Então, você tem impacto ambiental muito reduzido, muito menor. O controle acaba sendo mais duradouro, porque há formas de manejo de você manter aquele entomopatógeno no solo para possíveis e futuras gerações de inseto praga, que está na palhada, quando você faz um trabalho de plantio direto, por exemplo. Poluição e toxicidade é quase que nula, embora há bastante gente que já estuda os efeitos da liberação de entomopatógeno no campo. Você está utilizando o entomopatógeno para controlar inseto, isso é problemático? Sim ou não? Né? Isso já tem alguns trabalhos sobre isso. Em relação à resistência, vocês devem estar acompanhando em relação ao BT, ao Bacillus thuringiensis, mas isso é para milho, né, algumas problemáticas, ou seja, não é que tenha resistência, e sim, ele vai perdendo um pouco daquela tolerância que ele tem a alguns insetos. E eu já vou adiantar, até 2022 não vai ter um outro BT disponível, vai ser aquele lá mesmo. E a parte legal é que, assim, eu trabalho manejo integrado de pragas, então eu trabalho tudo o que eu posso para controlar uma praga, um inseto praga, né, já que aqui eu estou falando de inseto dentro do conceito de praga. Você pode utilizar um entomopatógeno e casar com um controle químico ao final do ciclo, por exemplo. Porque, na realidade, o controle entomopatogênico ele vem para auxiliar o manejo integrado de pragas e para fazer um incremento desse tipo de controle. Desvantagens, então, é o próprio espectro de ação, tem uma ação mais lenta, porque fungo no solo ele demora para matar o inseto. Condições favoráveis, é bem complicado, porque precisa de uma temperatura adequada, não esqueçam que vocês estão trabalhando com micro-organismos vivos. E, em relação ao armazenamento, que tem a vida de prateleira de um produto químico, nós perdemos e muito, para produtos químicos. Mas não é tão difícil ver isso, eu não sei se alguém já viu isso nos seus pomares. Isso aqui é uma lagarta desfoliadora, Dionia juno, numa posição que ela não é agradável para ela, porque ela acabou de morrer por um vírus, né, por um baculovírus, provavelmente o NPV, núcleo poliedrovírus, que é um dos agentes entomopatogênicos que está lá no campo, no pomar. O mesmo local que os senhores e senhoritas estão andando para lá e para cá, verificando doença, planta daninha, inseto, inimigo natural. E aqui eu falo de nematóides entomopatogênicos, que é realmente a área mais específica de minha formação. Então, são vermes, são cilíndricos, não segmentados, sem apêndices. Eu posso ter de vida livre, eu posso ter predador, eu posso ter parasita. Parasita é o que eu mais trabalho. E o mais interessante, eles têm uma simbiose com bactérias. Que, na realidade, o que mata não é o nematóide, mas é a bactéria, que está associada ao nematóide. Só que a bactéria não entra no inseto sem o nematóide.
Então, precisa o nematóide entrar no inseto por boca, ânus e espiráculos, e aí sim, lá dentro do substrato digestório do inseto, ele libera essa bactéria que acaba matando o inseto. Isso aqui é uma lagarta, ou era uma lagarta, e tudo isso daqui é nematóide ao redor. Tá? Vamos lá. Isso daqui é uma forma de você produzir nematóide em um laboratório para fazer aplicações no campo, posteriormente. Você não precisa de muito equipamento, mas um equipamento mínimo você precisa para fazer essa metodologia. Aí você aplica em lagartas, placa de Petri, depois de uns 2 dias e você tem as lagartas já infectadas, elas possuem uma coloração característica para cada gênero de nematóide entomopatogênico. Depois você coloca o que chamamos de armadilha de White, que você vai coletar nematóide dessas lagartas, coleta isso, faz os cálculos e pode fazer liberação no campo. E aí eu trago o exemplo de mosca das frutas para vocês. Espera aí, nematóide para mosca das frutas? Como assim? Numa fase da mosca das frutas, que é pupa, ela está no solo. E aí sim a gente pode utilizar nematóide para ela. E aí sim nós conseguimos interromper ciclo de mosca das frutas, seja em qualquer cultura, utilizando o nematóide entomopatogênico. Então, por exemplo, nesse trabalho aqui, que nós utilizamos 15 isolados, é como se fosse uma cepa de nematóide que nós coletamos. Se a gente for aqui do lado, por exemplo, eu posso fazer uma amostragem de solo, levar para o laboratório e encontrar nematóide entomopatogênico, por exemplo. Ali você tem um isolado. Você vai pegar esses 15 isolados, por exemplo, que todos eles foram patogênicos à mosca das frutas, tanto para a pupa quanto para a larva. Em larva, matou 90%. E em pupa, nós conseguimos uma mortalidade de 40%. Utilizamos aqui essas 2 espécies, não melhor, essa espécie, Steinernema carpocaps, e Heterorabidites, com quantidades de juvenis infectantes, que foram naquele slide que eu mostrei para você, estava tudo branco, a gente pega 274 daqueles, despeja isso no inseto, e daí nós temos o controle. O fruto disso foi que já foi publicado trabalho sobre isso, trabalho de seleção de nematóides entomopatogênicos para controle de Ceratitis captata. Ou seja, nessa época eu estava em Minas Gerais. Eu trabalhava com uma mosca que, teoricamente, não ocorre aqui, mas se mata a Ceratitis, mata a anastrefa. Eu garanto para vocês que isso acontece. Um posterior trabalho foi também influência da temperatura de solo. Lembram que, numa das características para trabalhar com nematóide, eu dependo de condições favoráveis? Eu dependo de uma temperatura do solo. Eu dependo se vai chover, se o meu solo está úmido ou não. Então, tudo isso me ajuda e me atrapalha. Então, trabalhar com controle biológico não é tão fácil assim. Esse vídeo aqui, ele não é uma lagarta, não é um inseto que tem em maracujazeiro. Isso era na minha época de cafeeiro que eu trabalhava. Então, aqui nós temos uma ninfa de cigarra, em que eu fazia que metodologia para verificar? Isso é um inseto que eu já coletei do campo, eu liberei nematóide no campo, depois de 6, 7, 10 dias eu ia no campo, coletava o inseto infectado e fazia verificação, de nematóides dentro do inseto, que é a forma que você tem de comprovar que aquele inseto que você coletou do campo, depois que você aplicou nematóide, ele realmente estava com nematóide. Então, isso que os senhores e senhoritas estão vendo é puramente traqueia, o sistema traqueal do inseto, traqueias, traqueíolas, isso aí sou eu com uma pinça e uma agulha histológica, abrindo na região torácica do inseto, e isso que vai começar a se mexer agora, que o que vocês estão vendo, isso é tudo nematóide. Tá? Aquilo que vocês estão vendo se mexer é nematóide entomopatogênico devido à forma de aplicação como foi feita no campo, daí você tem o sucesso do controle. Esse outro vídeo aqui, ele começa no nematóide, mas aonde que está esse nematóide? Ele começa a se mexer numa parte do inseto e eu vou afastando o foco desse vídeo. Por quê? Porque esse nematóide, quando eu coloquei o inseto na lupa para fazer a verificação
para verificar se tinha realmente nematóide, ele estava comendo o inseto na região do olho dele. Comeu tanto por dentro do inseto que já estava transparente. E daí eu consegui fazer essa filmagem observando o nematóide, não só no olho, mas também em toda a região do inseto. E aqui nós temos um produto que é a base de nematóide, né, que é o Bionep, que vocês podem conseguir esse produto e começar a trabalhar com nematóides entomopatogênicos. Agora, se os NEPs são tão eficientes, por que ainda são pouco utilizados no Brasil? Essa é a pergunta que eu vos deixo, né, que a gente pode discutir depois. O que acontece? Eu estou aqui querendo vender uma ideia de um produto, uma forma de controle dentro do controle biológico, controle microbiano, nematóide entomopatogênico, que eu posso utilizar para controle de qualquer inseto de solo, e ainda a gente tem pouco trabalho, a gente tem poucas pessoas estudando isso e a gente tem pouco resultado. Será que então não funciona? Será que o que o professor Marco Aurélio está falando aqui é balela? Né? Então é aí que vocês ficam pensando a respeito disso. As minhas perspectivas para a utilização de entomopatógenos, elas são o quê? Maior integração do entomopatógeno no MIP, técnicas de conservação, introdução artificial, exigências da sociedade. Os agricultores, eles precisam exigir mais técnicas de controle biológico e fazer com que hajam mais pesquisadores nessa área. Aumento da eficiência, estratégias de utilização, desenvolvimento de formulações, a tecnologia de aplicação, como é que a gente faz esse tipo de aplicação? A gente pode conversar depois sobre isso, que eu estou estourando meu tempo aqui quase. Minhas considerações finais, então. O mercado ele busca produtos cada vez mais isentos de agrotóxicos, isso é uma verdade. Tá? Não adianta a gente esconder essa informação. Então, o uso exacerbado de agrotóxicos tem uma série de problemáticas. Resolveu problemas de agricultores, eu sei, eu entendo, mas o uso errôneo dele está com alguns problemas. Então, o controle químico faz parte do manejo integrado de pragas. Ele deve ser usado? Deve ser usado quando não tem outro recurso. Então, a gente precisa do quê? De uma conscientização, de apoio de agricultores, técnicos, engenheiros agrônomos, engenheiras agrônomas que fortifiquem essa ideia de controle biológico, que ele funciona. Né? E a comunidade científica aí precisa produzir, precisa trabalhar para esse tipo de assunto. Bem, o meu recado era esse, obrigado, meu contato está aí, se vocês quiserem tirar uma dúvida, depois tem a mesa redonda também. Obrigado.